Olá, amigos investidores. Como vocês estão? Meu nome é Rodrigo Tomazini, eu sou analista CNPI. Estamos aqui hoje para mais um vídeo, hoje sobre carteiras de investimento. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é uma carteira de investimento? Uma carteira de investimento é um portfólio que você vai investir ao longo do tempo para te dar o retorno desejado para você alcançar o seu objetivo traçado. Então, a carteira de investimento, o que ela é, assim, no grosso modo? São vários ativos que você seleciona e vai investindo neles ao longo do tempo. Bom, a primeira coisa que o investidor deve ter em mente é um objetivo. Então, o que eu quero com esse investimento? Comprar um carro, comprar uma casa, me aposentar, casar. Então, a primeira coisa que o investidor deve ter em mente é traçar um objetivo, depois definir o seu perfil de investidor, para saber que tipo de investimentos de ativos será montada essa carteira. E, por último, definir aí, junto com a corretora ou com o seu consultor de investimento, ou se você tiver um conhecimento sobre o assunto, a definir a sua carteira de investimento. Aqui eu fiz algumas simulações com carteiras de investimento para que a gente possa ter uma ideia do rendimento de uma carteira ao longo do prazo. Então, nessas simulações que eu fiz, são simulações com um período de 10 anos. Então, como se tivesse iniciado a carteira de investimento há 10 anos atrás, o quanto essa carteira teria rendido até o dia de hoje. Então, a primeira carteira que nós temos aqui disponível na tela é a carteira conservadora. A carteira conservadora, ela é uma carteira indicada para aquela pessoa que ela não aceita perdas no seu investimento. Ela não aceita que seu investimento oscile negativamente em algum período. Então, a pessoa que ela basicamente ela investe em renda fixa. Então, nós montamos essa carteira aqui com 100% de renda fixa, selecionando vários tipos de ativos entre CDB e IPCA. E nós tivemos aqui ao longo do tempo, como vocês podem ver aqui por essa linha azul, um rendimento maior que o Ibovespa, que é essa linha que oscila bastante aqui, a Selic, o CDI, que é essa outra linha aqui, que teve um rendimento semelhante ao do Ibovespa, tá? E o IPCA, que é essa outra linha pontilhada, que ficou bem abaixo. Então, a carteira de investimento bem montada, conservadora, em renda fixa, ela pode sim ter um rendimento superior à Selic. Nesse período de 10 anos, essa carteira rendeu quase 175%, mais ou menos aqui por volta de 165%, 170%. Próxima carteira que nós temos aqui, a simulação, é uma carteira moderada. Nessa carteira moderada, o investidor ele já tem um pouco mais assim de coragem, vamos dizer, e ele aceita uma certa oscilação nos seus investimentos. Uma oscilação aí mínima. Então, essa carteira ela foi montada selecionando instrumentos de renda fixa, com 80% dessa carteira estaria em renda fixa, 20% em renda variável. Então, essa carteira, ela, em alguns momentos, ela acabou oscilando aqui abaixo da Selic, ela chegou bem próximo do IPCA, mas ao longo do tempo ela foi descolando e o rendimento no final foi bem maior que a da carteira anterior, que era só de renda fixa, e bem superior aos IBOV e Selic. Note que apesar dela ter renda variável, na pandemia, onde o índice Bovespa caiu bastante,
praticamente despencou, veio até abaixo do PCA, essa carteira teve apenas uma pequena oscilação. Tá? É importante eu lembrar uma coisa, essa carteira tem renda fixa. A carteira anterior era basicamente renda fixa. Tá? Por que que o rendimento aqui ele não teve oscilação negativa? Porque essa simulação com renda fixa, ela é uma simulação na curva. Tá? Ela não é uma simulação a mercado. O que é uma simulação a mercado? Se você investe em instrumentos de renda fixa com um vencimento longo, é possível você vender esse investimento antes do vencimento. Tá? Só que pode ser que você venda numa rentabilidade não tão boa. Tá? Então, essas carteiras de simulação que eu montei, elas são para investimentos que você leva até o final do prazo. Tá? Não é uma carteira onde você pode vender e especular e tentar fazer um trade aí com renda fixa, tá? Vendendo antes do prazo. Tá? Então, é uma carteira que você compra e leva, carrega até o fim do prazo do vencimento, tá? Para ter essa rentabilidade. Então, essa carteira de moderada, onde o investidor aceita ter uma pequena oscilação no seu investimento, ela rendeu aí nos últimos 10 anos quase 200%. E por fim, nós temos aqui a carteira agressiva, que já é para aquele investidor que tem um estômago um pouco melhor, né, que já aceita ter uma grande oscilação aí na sua carteira. Então, nós podemos ver aqui que no começo ela acabou ficando bem negativa, né, abaixo de Selic, abaixo do IPCA, no caso aqui só acima do Ibov. Em alguns casos pode ser que fique, dependendo do quanto você carrega aqui de renda variável, renda fixa. Se aumentar a renda variável, pode ser que ele fique abaixo do Ibov, é possível. Então é uma carteira assim que a pessoa tem que ter uma estabilidade muito grande para manter ela. Porque geralmente se a pessoa acha que ela pode ter uma carteira dessa de renda variável maior que renda fixa, tá? E ela começa a ver que o investimento dela está ficando abaixo de CDI, abaixo de Selic, às vezes abaixo de Ibov, ela acaba desistindo e vendendo a carteira dela e saindo no prejuízo. Mas se ela tiver o emocional preparado e ela conseguir suportar, ao longo do prazo ela vai ser recompensada. Então nós vemos aqui que essa carteira oscila bastante, mas mesmo assim ainda ela não tem uma oscilação tão grande quanto se você investisse em um único ativo, por exemplo, Ibov, na pandemia, olha a queda do Ibov e olha a queda dessa carteira de ações, tá? Foi bem mais suave. Tá? E no final do prazo, nós tivemos aí um rendimento de mais de 250%, tá? Nos últimos 10 anos. Aqui dá para colocar aí uns 260%, 270%. Tá muito acima de Selic, de Ibov e de IPCA. Então, uma carteira aí bem montadinha. É importante, isso é importante, você montar uma carteira bem montadinha e ter a disciplina de investir sempre, todos os meses, definir um valor de investimento, e sempre seguir a estratégia, tá? Para poder aí no final ter a sua recompensa. Bom, isso era o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Então, se você se interessa e gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo aí para as pessoas que você conhece e também gostem desse tipo de conteúdo. Tá? E se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, que ajuda muito a gente a divulgar o vídeo para mais pessoas no YouTube. Muito obrigado e até o próximo vídeo.